o dia do descanso. Bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus, mulheres posicionadas. Estamos aqui em mais um devocional para falar hoje sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração ainda na semana passada. Tem um tempo, na verdade, que eu tenho estudado sobre e estabelecido esse período na minha vida. E hoje eu quero trazer um pouco para você, porque o Senhor tem me mostrado mulheres cansadas, mulheres sobrecarregadas, né? Mulheres que estão carregando um fardo que está além das suas forças físicas e mentais. Então, nós vamos falar sobre aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que Deus estabeleceu para nós, seres humanos aqui na Terra, e que nós precisamos cumprir esse princípio divino. Eu quero que você entenda que o descanso ele é um princípio que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Sim, Deus estabeleceu um período de descanso. E talvez você já tenha ouvido falar, talvez você tenha visto algumas religiões, né, algumas denominações, igrejas cumprindo esse princípio e muitas vezes você olhou para ele de uma forma errada, talvez até de forma a julgar quem cumpre esse princípio. Mas deixa eu te falar, ele é um princípio de Deus, ele é um princípio bíblico e que nós temos o dever como filhas dele de estabelecer esse princípio na nossa vida, e eu vou te explicar como hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, porque não existe devocional sem leitura da palavra, né? Já falei isso aqui, repito, não tem como fazer um devocional sem ler a Bíblia. Eu separei aqui 4 versículos que falam sobre o sábado, mas tem muitos versículos, principalmente no livro de Êxodo ali, né? Onde Deus estabeleceu algumas regras para que o povo de Deus, para que os judeus seguissem naquele tempo, né? O povo de Israel seguisse naquele tempo, e está estabelecido ali. Em Êxodo é a primeira vez que a gente ouve falar sobre o sábado como um princípio, né? A gente vê em Gênesis, Deus fez o mundo, Gênesis 2:3, Deus fez o mundo e descansou no 7º dia, né? Mas a primeira vez que a gente ouve falar sobre o Shabat, que é esse sábado, esse tempo de descanso, esse 7º dia de descanso, a gente vê no livro de Êxodo, Deus estipulando isso como um princípio para o povo, como uma regra, né? Mas nós não vamos ler em Êxodo, nós vamos ler em Deuteronômio, tá? Porque a explicação de Deuteronômio está um pouquinho diferente e um pouco mais fácil para a gente compreender, tá? Então, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 12 ao 14. Preste bastante atenção para que você entenda o que Deus estipulou para o povo e aquilo que Ele quer falar para o nosso coração nessa manhã, tá? Então, preste atenção. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Preste atenção nisso. Ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos ou outros animais. Nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Quero que você entenda aqui que é um princípio que Deus estabeleceu sobre o povo em uma época onde existiam servas e servos, né? Onde eles trabalhavam, existia o trabalho escravo, né? E aqui Deus diz assim, olha, todo mundo tem que parar, todo mundo tem que descansar, inclusive quem é servo, quem é escravo. Se nós formos ler lá em Êxodo, meu texto é bem mais completo e complexo para a gente entender, mas ele fala inclusive sobre a questão de ser escravo, de não ser, e que o escravo também tem o direito ao descanso, né? Então, o que Deus está nos mostrando aqui? Que todos nós precisamos descansar, independente da nossa profissão, independente da nossa posição social, independente da nossa posição cultural, independente de quem nós somos ou deixamos de ser, nós precisamos descansar. E Deus estabeleceu algo aqui, preste bastante atenção, no versículo 13, Deus é bem direto.
você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, né? Então você tem 6 dias para fazer tudo o que você quiser, mas no 7º dia você precisa estabelecer esse dia de descanso. Mas Tassi, como é que eu vou parar no sábado? Eu trabalho no comércio, eu tenho que trabalhar. Tassi, como é que eu vou fazer? Eu tenho criança pequena em casa, eu tenho que trabalhar. Gente, quero que vocês compreendam aqui que nós vivemos em uma era cultural que é um pouco diferente do que era lá. Vamos botar que esse texto aqui lá em Êxodo, há, sei lá, 4.000 anos atrás, né? Então lá a gente tinha um tipo de cultura, um tipo de trabalho, uma rotina, né, diária totalmente diferente do que nós temos hoje. Naquela época a gente não tinha luz, então chegava às 6 horas da tarde, quando o sol descia, o pessoal já ia para as tendas dormir, descansar. E aí quando o sol nascia no outro dia, 4h30, 5 horas da manhã, eles já estavam acordando. Então uma rotina totalmente diferente da nossa. E Deus compreende todas as coisas. O que eu quero que você entenda aqui é que você não tem que parar o seu sábado, você não tem que largar o seu trabalho. O que você precisa é organizar a sua semana de forma que o seu tempo tenha esse dia de descanso. E esse dia de descanso ele não é simplesmente um dia em que você não vai fazer nada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com você. Eu quero que você entenda que o descanso ele é essencial para a nossa saúde, tão essencial quanto uma alimentação saudável e fazer exercício físico. Então você precisa ter um sono à noite que dê esse período de descanso para que você tenha energia para o próximo dia. Mas não é desse descanso aqui que Deus está falando. Deus está falando do descanso das coisas ordinárias do nosso dia, daquilo que nos deixa cansada e exausta, dessa rotina enfática que nós vivemos. É desse descanso que Deus fala, de ficar um dia inteiro sem fazer nada, né? Mas aqui é incrível quanto Deus sabe o que alimenta o coração do ser humano, que se nós formos olhar para a vida dos judeus, né? Mas o que os judeus fazem no sábado? Como é que é o Shabat deles, né? Então, eles param de trabalhar na sexta-feira às 6 horas da tarde, inicia o Shabat. E vai até o sábado às 6 da tarde, né? E na sexta-noite eles têm o jantar do Shabat. Então, eles reúnem a família, reúnem todo mundo ali. As mulheres preparam o jantar até às 6 horas da tarde. E aí, depois das 6, eles se reúnem e jantam. E fazem a refeição todo mundo junto. E aí, eles vão dormir, acordam no outro dia e eles já têm tudo preparado. O café da manhã já tá tudo preparado. É só colocar a mesa e comer. Então, eles não trabalham. Eu quero que você entenda isso. Não é aquela coisa enfática de fazer uma comida, uma refeição para um monte de gente, não. E eles se reúnem e passam o dia do sábado juntos. Eles conversam, eles assistem algo que seja interessante, muito mais voltado para o mundo espiritual, tá? Para a leitura do mundo espiritual, para a leitura da Bíblia, né? Para ver filmes e séries e tudo aquilo que... Eu tô falando já dos judeus de hoje, tá, gente? Que já tem TV, que já tem tudo, né? Não tô falando do pessoal lá antigo, né? Mas eu quero que você compreenda que eles fazem a leitura da Bíblia juntos, eles fazem orações juntos, eles enchem um potinho de amor da família. Esse dia do Shabat é o dia da família, onde eles se reúnem para se curtir, se aproveitar, ter esse tempo, os pais com os filhos, as mães com os filhos, a mãe e o pai juntos, né? Aquele tempo de família, de compartilhar, de conversar, de contar sobre as coisas da semana. E eu vejo que essa questão é a principal que tem se perdido do nosso dia de descanso, né? Então eu quero que você coloque, eu estou plantando essa semente no seu coração hoje, para que você deixe ela germinar, para que Deus te mostre onde que você vai estabelecer esse período de descanso. Eu já falei bastante lá atrás sobre o descanso do domingo, né? Porque na minha rotina cabe o domingo, tá? Então, mas o que era o meu domingo? No domingo eu não lavava roupa, eu só fazia comida, né? O almoço ali junto com meu marido, e nós aproveitávamos o dia juntos, né? Então eu quero que você entenda, hoje a minha rotina está um pouco diferente, então o meu período de descanso e com a família tem sido em momentos um pouco diferentes. Então tem dias que vai ser no sábado, tem dias que está sendo durante a semana por causa das férias escolares, né? Então as crianças estão todas em casa. Então eu quero que você compreenda que hoje Deus não vai engessar para que seja só o sábado, porque Ele sabe da nossa rotina, Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece toda
como é que a gente fala? Toda essa organização, né, do mundo moderno. Deus compreende isso. Mas o que Ele quer estabelecer no seu coração hoje é a semente do descanso. Muitas vezes nós mulheres estamos cansadas, sobrecarregadas, estressadas, irritadas, e nós jogamos toda essa ira, essa raiva, esse estresse para cima do nosso marido, para cima dos nossos filhos, e na realidade a culpa não é deles. Eles até podem ter como é que eu posso dizer? Absorver alguma coisa ali desse estresse, né? Fazer parte desse estresse que nós estamos vivendo, mas a culpa não é deles, a culpa é nossa. É nossa, de nós mulheres, que pensamos muitas coisas ao mesmo tempo, que queremos abraçar o mundo, que queremos fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, resolver o nosso problema e o problema dos outros, né? E não estabelecemos esse tempo de descanso para nós. Ah, tá, mas a rotina da minha casa, porque o meu marido, gente, você vai organizar a rotina. Você vai dizer pro seu marido, olha, amanhã nós não vamos fazer nada. Amanhã nós só vamos fazer o almoço, nós vamos aproveitar o dia, nós vamos pegar as crianças, vamos ir pra pracinha, nós vamos pegar e vamos lá pra aqui, por exemplo, né, pertinho de nós tem um camping, a gente gosta de ir lá fazer churrasco, sabe? Então vamos lá, nós vamos aproveitar o dia lá com as crianças. Então é você que vai dar essa doutrina pra sua casa. É você que vai estabelecer essa rotina saudável desse período de descanso. Só que eu quero que você entenda que enquanto você estiver lá, você não pode estar pensando que você tem um monte de roupa para lavar em casa, que você tem coisas do seu trabalho para fazer, ou trazer alguma coisa desse estresse do dia a dia para dentro desse dia de descanso. Porque senão sua mente não vai descansar. E existem 7 tipos de descanso, que se a gente for olhar, estudar um pouco a questão da psicologia, psiquiatria ali, né? A psicanálise fala muito sobre 7 tipos de descanso. É o físico, o mental, o emocional, o espiritual, o descanso sensorial, criativo e o descanso social. E quando eu li esse descanso social, eu logo vi, né? Porque tem muitas mulheres que gostam estão sempre ativas, né? Vivem no mundo, né? Aí é festa disso, é festa daquilo, e ao café com a fulana, e vamos pra casa do ciclano, né? E eu não tô dizendo que exclui a família, não, leva a família junto, mas não tem aquele descanso, aquele período onde fica só com a família. Ou aquele descanso social, onde você vai olhar pra sua vida e ter aquele tempo de solitude contigo mesma, sabe? Olhar pra dentro e ser curada. O Shabat, ele faz isso com a gente também. Ele é um período onde você vai olhar para dentro de você mesma. E você vai entender aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa se entregar mais para sua família. Então, estabeleça esse período de descanso. Peça sabedoria para Deus, para que Ele mostre a você onde você pode estabelecer esse período. Então, você me diga assim, Tess, mas eu nem estou tão cansada, eu chego do trabalho e tá tudo certo, vou ali, tenho pouca coisa para fazer, né? Tenho quem me ajude em casa. Eu já estabeleci esse dia de descanso todos os dias da minha vida, né? Porque tem gente que tem essa facilidade. Eu vou dizer bem sincera, eu não consigo. Eu estabeleço esses períodos de descanso durante o dia porque eu percebi que a minha mente precisa desses períodos de descanso. E eu tenho investido na leitura da Bíblia nesses períodos. E isso tem me trazido uma paz no meu espírito, assim, gigantesca. Então, cada um vai estabelecer dentro da sua rotina, dentro do seu comodismo. Mas eu quero que você compreenda que existe algo específico de Deus para esse período de descanso. E você precisa exercitar e colocar ele. Ele precisa fazer parte da sua rotina, da dinâmica da sua casa, da dinâmica da sua vida. Você precisa estabelecer o Shabat de Deus. Esse dia de descanso. Esse período onde o Senhor vai estar ali, no meio de você. Daqui a pouco vai ser um dia onde você vai se desligar do seu celular. O meu Shabat vai ser hoje. Eu vou deixar meu celular aqui, né? Eu vou curtir o meu dia com os meus filhos, com o meu marido. Não vou falar de trabalho, não quero saber de trabalho. Você compreende isso? Em nome de Jesus. Então, que o Senhor fale muito através dessa palavra com você nessa manhã. Amém? Deus abençoe. Beijo grande. Nos vemos amanhã.